Ô, só você. Eu falei slug pra mulher. Eu sabia que ele falou. Tá vendo isso? Nossa história se passa numa antiga cidade, onde um casarão abandonado perto de uma antiga estação de trem ficará na lembrança de muita gente como palco de mais uma tragédia. E tudo isso porque 3 rapazes estavam por aí, vagando à noite pelas ruas, sem ter o que fazer. Eram 2:30 da manhã, quando Levi, Antônio e Gustavo vagavam pelas calçadas sujas da cidade. Logo os 3 chegaram à antiga estação de trem, que estava desativada há muitos anos. Levi e Antônio estavam preocupados. Olha, eu acho melhor a gente ir embora daqui. Eu odeio esse lugar. Eu também não gosto muito daqui, não. Ah, deixa de serem medrosos, tiazada. Vamos até a casa abandonada da colina dar uma olhada. Eu tô precisando de um pouco de aventura. Gustavo riu e começou a correr em direção à casa. Os outros 2 foram atrás. Chegaram ao portão de entrada e olharam aquela imensa construção. Os 3 jamais viram alguém morando naquele lugar. O dono da propriedade a trancou e não voltou mais. Os moradores da região diziam que o lugar era assombrado. A história diz que anos atrás o filho do prefeito estava se casando com uma moça. No dia do casamento, o noivo foi pego com outra mulher. Em um momento de desespero, a noiva pegou uma faca e matou o noivo e a amante. Momentos depois, ela não conteve a agonia e enfiou a faca em seu coração. Supostamente as almas dos 3 ficaram na casa. Diz a lenda que o fantasma da noiva chora até hoje dentro da casa. Voltando aos nossos intrépidos aventureiros da Casa Assombrada, Gustavo é o primeiro a entrar. Pulou o portão e foi em direção à casa. Olhou para trás e viu os outros 2 pulando também, e continuou até chegar à porta. Levi ficou parado no meio do caminho. Eu não entro aí. Estou me sentindo mal. Alguma coisa me diz que a gente devia ir embora. Os outros 2 não deram importância. Voltaram-se para casa e olharam pela janela. Eles se espantaram porque podiam ver muito bem o que tinha dentro da casa. Me perdi. Eles se espantaram porque podiam ver muito bem o que tinha dentro da casa, somente com a iluminação da lua que entrava pelas janelas. A sala de entrada era enorme e toda a mobília parecia estar lá, porém coberta com lençóis. Antônio foi o primeiro a entrar. Opa, a porta da frente está aberta. Os 2 entraram. O lugar era lindo. Descobriram alguns móveis e viram que estava tudo intacto. Parecia que alguém estava cuidando de tudo. Antônio decidiu subir para o próximo andar e ver se achava algo interessante. Gustavo foi ver outro cômodo. De repente, Gustavo escuta Antônio descendo as escadas com pressa e gritando. Vamos embora. Levi está nos esperando lá fora. Gustavo se virou para ir até a saída e deu de cara com alguém. Não pôde ver quem era, porque a luz vinha de trás da pessoa. Então só viu a silhueta. Uma coisa ele tinha certeza. A pessoa usava um vestido de noiva. Gustavo ficou estático e então riu tentando disfarçar o susto. Muito boa essa, Antônio. Quase me matou de susto. Vamos embora, já tive muito para uma noite. Esse lugar está me dando arrepios. A pessoa continua calada. Gustavo ficou inquieto olhando o suposto amigo e começou a andar em sua direção. A silhueta também se movia ao seu encontro. Algo mudou na visão de Gustavo. Parecia que a silhueta havia puxado uma faca de lado e ele começou a ficar desesperado e parou de andar.
Brincadeira tem limite, Antônio. A silhueta também parou de andar. A luz da lua iluminou seu rosto e Gustavo gritou. Ah! A imagem o aterrorizou e ele se arrependeu de ter entrado na casa. Ali na sua frente estava o fantasma da noiva. Seu rosto podre e olhos vazios não expressavam sentimento, e mesmo assim, ele sentiu que ela iria matá-lo. Antônio! Antônio chega e olha a cena e sai correndo direto para a porta gritando. Ah! A porta estava trancada. Ele a esmurrava, chutava e puxava, mas ela não abria. Levi estava bem perto, mas parecia que não via ou escutava nada. O fantasma da noiva não deu muita atenção e continuou a encarar Gustavo. Você achou que iria escapar de mim por toda a eternidade, querido? A noiva agarrou Gustavo pelo cabelo e o apunhalou no coração. O rapaz ficou agonizando por um tempo enquanto Antônio fazia a sua última oração. Some daqui! Você não tem nada a ver com este traste. Não, por favor, Antônio, me ajude. Antônio se espantou ao ver o espírito de Gustavo sendo puxado pela noiva. Lembrou-se da lenda daquela casa e então entendeu que seu amigo era a reencarnação do noivo que de alguma maneira teria escapado da Errei. Lembrou-se da lenda daquela casa e então entendeu que seu amigo era a reencarnação do noivo que de alguma maneira teria escapado da tortura eterna. Ele correu e partiu com Levi. Contou a história a todos, mas ninguém acreditou. O corpo de Gustavo nunca foi encontrado pela polícia, que vasculhou toda a casa e os arredores. Antônio foi internado em um hospício alguns meses depois. Dizia estar sendo assombrado pelos 3 fantasmas. Levi ficou sem entender muita coisa até hoje. Quanto à casa, continua lá, sozinha e sombria. Talvez esperando a sua visita. Você era noite. Na verdade, eu peguei o embalo da locução na metade do negócio. Todo mundo